Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as orações coordenadas. Vamos lá? Então, a gente já está vendo aí o período composto, né? O período composto é quando a gente tem mais de dois verbos, tá? E aí, como a gente tem mais de dois verbos, essas orações elas têm que ser ligadas de alguma forma, tá? E aí nós temos o período composto por coordenação, que é o que vamos ver hoje, e o período composto por subordinação, que são as orações coordenadas e as orações subordinadas, tá? Então, as subordinadas é uma próxima aula, tá? É mais para frente. Agora, as orações coordenadas, elas estabelecem relação de independência entre si. São duas orações ligadas, né, por alguma conjunção ou não, mas que, independente delas estarem ligadas ou não, se a gente faz uma separação, a gente consegue entendê-las separadamente, tá bom? Então, olha o que eu coloquei aí para vocês. As orações coordenadas são aquelas que têm estruturas sintáticas independentes, ou seja, podem ser compreendidas separadamente. Elas vêm ligadas por conjunções coordenativas, por isso que foi muito importante as conjunções coordenativas que nós vimos até então, ou apenas por sinais de pontuação. Então, as orações coordenadas, para ficar claro aqui para vocês, elas se dividem em duas: as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Então, antes de começarmos a falarmos de cada uma em específico, vamos olhar essas frases aí para entendermos o conceito geral. Olha só: os brasileiros respiram futebol e torcem por seus times apaixonadamente. Então, temos aí duas orações. Como é que eu sei o número de orações? Pelo número de verbos. Respiram e torce, tá bom? Então, temos aí duas orações e são ligadas pela conjunção e, que tá aí em preto, tá? A gente vai ver mais pra frente que isso daí é uma oração coordenada sindética aditiva, tá bom? Próximo exemplo aí. Ou trabalhamos pelo sonho ou desistimos de primeira. Então, eu esqueci de grifar o outro ou aí de preto, mas aí nós temos aquela conjunção ou, que é de alternância, né? Então, aí nós temos também duas orações, trabalhamos e desistimos, dois verbos, né? Então, a gente conta como duas orações e são unidas por conjunções. A conjunção de alternância. Então, aí nós vamos ter, que a gente vai ver mais para frente, no próximo slide, uma oração coordenada sindética alternativa. E a última oração aí, ó. Os namorados andam de mãos dadas, trocam olhares e trocam carinhos. Então, temos três orações. Como é que eu sei? Pelo número de verbos. Então, aí, ó, andam, primeiro verbo, trocam, segundo verbo, e trocam de novo o terceiro verbo. Olha só, a primeira é ligada à segunda por uma vírgula, prestem atenção aí. E só a segunda é ligada à terceira pelo e. Então, aí temos uma oração coordenada assindética, tá bom? Porque não temos síndeto. Síndeto é conjunção. Então, como não tem síndeto, não tem conjunção, a gente vai colocar uma vírgula, algum sinal de pontuação, né? E da segunda para a terceira, nós temos uma oração coordenada sindética aditiva, tá bom? Então, calma, eu sei que é um nome gigantesco, né? Mas vamos ver com calma cada uma delas agora. Uma coisa que eu ia esquecendo de mencionar: cada um desses três exemplos, se a gente separa, vamos separar. Os brasileiros respiram futebol, torcem por seus times apaixonadamente. As duas a gente consegue entender separado. Aqui nas coordenadas vocês conseguem separar essas orações e elas fazem sentido sozinhas, tá? Então olha só, os namorados andam de mãos dadas, trocam olhares, trocam carinhos. Cada uma delas a gente entende também. Vamos começar falando agora nesta tela da oração coordenada sindética, porque essa é mais fácil. Tenha sempre em mente que síndeto é conjunção, que aí eu acho que fica mais fácil. E síndeto realmente é conjunção. Então, se ela é assindética, ela não tem conjunção, tá bom? Então, olha só, a oração coordenada assindética é a oração que vem separada das outras por um sinal de pontuação, vírgula, dois pontos ou ponto e vírgula. Porque como é que eu vou juntar uma oração a outra se ela não tem conjunção? Por sinais de pontuação,
tá bom? Então, olha o exemplo aí de abaixo, que eu coloquei de cores diferentes cada oração para vocês perceberem. Olha só, a nova geração é atuante. O verbo é a primeira oração. Protesta diante das injustiças. Segunda oração, protesta. Olha aí o segundo verbo. Promove campanhas sociais. Promove campanhas sociais, terceiro verbo. Repare que cada um deles, se você pega essas cores aí diferentes, você consegue também entender sozinho. Elas não precisam estar unidas ali na mesma oração, como a gente colocou aí pelos sinais de pontuação, para ter entendimento. Então, olha só, temos aí 3 orações separadas por 2 pontos e vírgula. Sim, eu posso fazer isso. Posso colocar tudo vírgula, 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 ou posso colocar 2 pontos e vírgula, tá? Então, é assim que a gente vai ligar as orações coordenadas assindéticas. Viu que não tem nenhuma conjunção, nenhum síndeto? Pode apostar que ela é assindética, tá bom? Agora, eu resumi todas as orações coordenadas sindéticas, que são as que têm síndeto, aí, nesse quadro. Por que eu fiz isso? Porque a gente já viu as conjunções coordenativas, tá? Então, vocês podem perceber que são 5 as conjunções coordenativas, certo? Lembra? Preste atenção que agora aqui nas sindéticas, elas também são 5. Olha o nome: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Opa! Todas as conjunções que nós já vimos até a aula passada, certo? Então, o que a conjunção aditiva faz? Não dá ideia de adição? Então, vamos lá. Vamos unir as duas orações para ter ideia de adição. Quais conjunções utilizamos? E, nem, mais, também. Então, olha só o exemplo aí. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Orações coordenadas, a gente consegue entendê-las separadamente, mesmo sem a conjunção, tá bom? Então, unimos as duas orações para dar ideia de adição. Então, esse daí é um exemplo de uma oração coordenada sindética aditiva. A próxima aí é a adversativa, que a gente utilizou também com o nome de opositiva, né? Mas, porém, todavia, entretanto. Aqui agora vai ser adversativa, por isso que algumas vezes eu falei que era adversativa também quando a gente estava vendo a conjunção, né? Então, olha só, ele era muito rico, porém não era feliz. A conjunção adversativa vai ligar uma oração coordenada sindética adversativa, tá? Duas orações também ligadas por uma conjunção que dá ideia de oposição ao que você acabou de falar anteriormente. Alternativa, ou, ora, quer, olha só o exemplo aí. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Então, isso daí também é um exemplo de uma oração coordenada sindética alternativa. Conclusiva, logo, portanto, por isso, pois posto após o verbo, lembra do pois após o verbo, que a gente fala que é posposto após o verbo? Então, olha o exemplo aí. Este caminho é perigoso, por isso tome cuidado. Duas orações também, tá? Lembrando que a gente conta o número de orações pelo número de verbos, ligadas por uma conjunção conclusiva. Logo, esse exemplo todo aí é uma oração coordenada sindética conclusiva, beleza? E a explicativa, que é a última, porque pois anteposto do verbo, que a gente já viu isso daí também. Volte logo, porque amanhã será tarde. Olha o exemplo aí pra gente. Então, também liga uma conjunção, a conjunção explicativa, né? Vai estar ligando uma oração coordenada sindética explicativa, tá bom? Então, só recapitulando, orações coordenadas se dividem em duas: sindéticas e assindéticas. Assindéticas não tem síndeto, não tem conjunção. Sindéticas têm conjunções, que são aquelas que a gente viu, as conjunções coordenativas. Reparem que todas essas daí do quadro vão ser orações coordenadas sindéticas. Então, se vocês já entenderam as conjunções coordenativas, aqui fica fácil para a gente. E lembrando que as orações coordenadas, a gente consegue separá-las e entendê-las independente uma da outra, tá?
Eu não preciso de uma para entender a outra. O que não vai acontecer quando a gente for ver as orações subordinadas. Vocês vão ver que a gente vai tentar separar e vai ficar, oi? Não faz sentido, tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu trouxe mais uma novidade aí para vocês, mas a gente vai treinando e qualquer dúvida é só me falar. Abaixo aí tá o meu e-mail, caso vocês tenham algum trabalho ou alguma dúvida para me falar, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!